Sou o professor Frederico Luz Silva. Eu sou, desde 2017, associado da Amped. Eu sou professor efetivo nas redes municipais de Aparecida de Goiânia e de Goiânia. E aqui na rede de Goiânia nós estamos vivendo uma situação bastante ruim nesse momento de pandemia, né, para a categoria de professores. O movimento que ocorreu por parte da Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia foi o de, antes de decidir se iria fazer adesão ou não ao regime especial de aulas não presenciais, foi de fazer uma pesquisa junto às famílias de alunos e alunas, e aí essa pesquisa foi mediada pelas equipes de direção e coordenação pedagógica de cada unidade escolar. A prefeitura, então, verificou que 15% dos alunos da rede municipal aqui de Goiânia não possuem nenhum tipo de acesso à internet em casa. E aí, diante dessa verificação, a prefeitura resolveu manter as aulas suspensas, o que no início pareceu para a categoria de professores ser uma decisão acertada, uma decisão sensível, humana, mas nós não sabíamos que, posteriormente, a prefeitura lançaria um portal, solicitaria a nossa ajuda para que as famílias acompanhassem as atividades dentro desse portal, mas sem nos pagar por isso, né? Com a suspensão dos salários dos temporários e com a redução dos salários dos efetivos. Eu sou do estado do Rio Grande do Sul, moro em Erval, trabalho em Pedras Altas, também tenho morada no assentamento lá em Pedras Altas, o assentamento Nossa Senhora da Glória, que é um projeto do Movimento Sem Terra, onde eu fiz parte também do acampamento, participei das lutas, participei do processo da criação da escola. Trabalho lá na escola, desde o início do assentamento, que foi 1996, e não estamos tendo aula. O que a gente está trabalhando com os alunos, são apostilas, até porque a internet na escola, na região, no assentamento, ela não é de boa qualidade. Então, cada professor de cada disciplina elabora a sua apostila normal e a gente distribui nas casas dos alunos de toda a rede municipal. E depois a gente dá um prazo para eles fazerem, a gente recolhe essas apostilas, entrega aos professores para eles corrigirem e, posteriormente, a gente vai ver como que vai utilizar esse material que eles elaboraram, que eles fizeram durante esse período. E, assim, foi bem aceita pelas famílias e pelas crianças também, né? Até já recebi mensagens durante essa semana de alguns familiares que já estavam esperando novas apostilas. E a Secretaria de Educação também deu um apoio assim importantíssimo nessa parte. Assim, na questão da entrega das apostilas, a secretária acompanhou os diretores, os diretores de cada escola para entregar. A secretária e mais um orientador educacional que acompanhou as diretoras para ser entregue as apostilas nas casas. Olha, a nossa realidade, a gente pode dizer que está sendo bem auxiliado, a Secretaria tem dado o suporte necessário para que a gente possa prosseguir diante da situação. Eu sou Eronilde de Souza Fermi, sou cacique-geral do povo Omágua Cambeba do Alto Rio Solimões, no interior do Amazonas, município de São Paulo de Olivença. Trabalho na Escola Municipal Indígena Cambeba, o Ainambi, na comunidade São Raimundo do Universo, zona rural, a 1 hora daqui de Santa Terezinha, de onde eu moro. Tenho 20 alunos e lá nós não temos o sinal da internet, assim como nós não temos aqui em Santa Terezinha, que é muito precário. O nosso maior desafio como professores e
alunos indígenas é não poder fazer as atividades online. A pandemia ela tem afetado muito a nossa região do Alto Rio Solimões, principalmente as populações indígenas. O nosso povo, o Mágua Cambeba, está sofrendo muito com essa pandemia e as demais populações e povos dessa região. E a gente pede uma atenção especial para cá, para a nossa região do Alto Rio Solimões, no interior do Amazonas. Que nós não temos internet na nossa região e então a gente não concorda que o Enem seja feito nesse momento de pandemia. Vai prejudicar a maioria da população indígena. Quando eu vi aquela propaganda na TV, colocando os meninos em frente ao computador, estudando, e que o Enem vai continuar tudo normal, eu falei, coitado daquele menino e daquela menina que não tem acesso à internet. E isso são muitos. É muito perverso depositar apenas ao estudante a responsabilidade de ele estudar, de ele se preparar para esse exame, né, para essa avaliação tão importante, sendo que ele não tem as mínimas condições de fazer isso em casa. Eu estava nas redes sociais usando a hashtag AdiaEnem, e aí eu passei a usar a hashtag CongelaEnem, porque nós não sabemos, não é possível prever por quanto tempo ainda a pandemia vai impactar o funcionamento das escolas. Contudo, o Ministério da Educação invisibiliza essa situação, né? E nós temos que abrir a boca. Nós, professores do Nordeste, do interior, temos que abrir a boca em prol dos nossos meninos e meninas. Que tem meninos e meninas no Brasil que só tem aula com o professor presencial. Que ele só tem aula naquele momento que ele vai à escola. Que ele não tem condições de ter aula online. Que ele não tem condições de comprar aula na plataforma ou de assistir mesmo no YouTube. Ele não tem. E nós temos que entender essa realidade. Se nós não fizermos isso, o Enem vai acontecer e vai trazer muita, mas muito mais desigualdade do que já existe. E essa semana eu recebi uma mensagem de uma aluna que eu perguntei por que ela tinha sumido, que ela não estava mais respondendo as perguntas do grupo. Ela falou assim, professora, eu ando tão angustiada, eu não consigo me concentrar. Eu não consigo pensar em estudar, eu entro em pânico, eu tenho vontade de chorar quando eu penso no Enem, que eu penso no meu sonho da universidade. Então, a secretaria, ela diz assim, ó, o menino não pode ficar sem aula, então se vire, professor, se vire. E nós ficamos muito angustiados, porque a gente já até tenta que aquela atividade que nós preparamos com o maior carinho chegue até o aluno, mas tem aluno que não tem como responder, dar um feedback àquilo que nós pedimos, porque ele não tem estrutura tecnológica nenhuma. Então, há uma responsabilidade em cima da gente que nós sentimos, poxa, estamos recebendo o nosso salário, estamos tentando transmitir conhecimento, mas esse conhecimento não está chegando até o nosso aluno, porque nós não fomos formados para isso. E aí vem aquela questão da precarização, né? Nós vivemos, na nossa realidade, toda uma precarização na educação, principalmente do trabalho docente. Então, todas essas questões, agora elas estão muito mais fortes. O nosso dia a dia, a gente tenta, né, manter a normalidade na medida do possível. Então, manter o contato com os colegas de trabalho por meio de reuniões virtuais. Eu sou aluna de doutorado, então acompanho as aulas online, tentar manter a leitura, mas a verdade acho que ninguém está conseguindo se concentrar direito, porque a gente precisa estar informado, mas é aquela enxurrada de informações, a gente vive os lutos que acontecem perto da gente. Eu fui afetada pessoalmente, o meu irmão, ele contraiu o coronavírus, visto que ele estava tendo que trabalhar, a empresa dele não pôde parar, uma empresa que é considerada necessária para esse momento, e ele ficou muito mal, ele chegou a ter falta de ar, precisar de oxigênio, tivemos que ir no hospital 2 vezes, e o medo de perder quem a gente quer, e o medo de pegar também, e ele mora com a minha mãe, que já tem 59 anos, e que já está com febre, e a gente não consegue realmente ter acesso aos recursos. Então, assim que ele ficou doente, falaram do tal do oxímetro, mas já não tem mais em lugar nenhum para vender. A gente vai para o hospital, só estão internando realmente os casos que estão, segundo o próprio médico do SUS falou para a gente, à beira da morte.
Então, a gente ficava naquela tensão de saber que assim, a gente assiste no jornal, olha, tem falta de ar, tem que levar para o hospital. Aí você leva no hospital com falta de ar, não consegue internação. Aí fica no oxigênio, melhora, volta para casa, e a gente vê vários casos que pioram de um dia para o outro. Então, você realmente fica muito ansioso, com muito medo, e olha no jornal, e dá de cara com todo o contexto político que a gente está vivendo, de contradições, circula as fake news, isso também foi uma preocupação da escola, de ter um espaço lá para a gente compartilhar informações confiáveis. Então, no nosso site, o estudante, as famílias também têm essa filtragem. Então, acho isso, né? Tem dias que a gente chora, tem dia que a gente se anima, tem esperança, a gente vive buscando nossos afetos, nossos vínculos, tentando manter a calma, mas, de fato, tem horas que a ansiedade é o que toma, é o medo da morte, é o luto. Vamos vivendo um dia de cada vez, tentando construir algo bacana e esperando que, quando a gente saia disso, a gente não deixe tudo como era antes, porque como era antes também não estava bacana, né?